Você que é uma pessoa mais inteligente, sabe que o ataque da esquerda começou na cultura, começou na televisão. Quem aqui é um pouco mais antigo, quem viveu os anos 80, os anos 90, a gente assistia um tipo de série de TV que eram inspiradoras, eram divertidas e eram como a vida é, natural. Quando a cultura woke tomou conta dos cinemas, tomou conta da Disney, por exemplo, tudo isso mudou. Começou a ter princesa beijando princesa, e isso começou a gerar confusão na mente das crianças. Quero ser o mais elegante possível aqui, até para evitar processos, porque tudo que fala dessa cultura woke é um perigo. Então, enfim, o que tem acontecido é uma disputa muito grande agora de geopolítica sobre a cultura, porque é importante que a gente retome a informação de base para as crianças, uma educação padrão, porque eu vi uma notícia há pouco aqui que só o Hospital das Clínicas tem mais de 300 pedidos de alteração de sexo em adolescentes. Então, a realidade está muito distorcida com essa cultura. Então, vamos avaliar isso aqui do ponto de vista empresarial e do ponto de vista de como isso refletirá no futuro, nas nossas crianças, nas nossas entrevistas de emprego, estarão cada vez mais escassas, né? Mas, enfim, nós que somos empresários precisamos pensar e avaliar isso como um todo, como isso reflete lá na frente, nos funcionários que nós contratamos, nas pessoas com quem nós fazemos negócio, se elas têm cultura de honra ou não, se tem cultura de falhar nos seus compromissos, então isso é muito importante. Então vamos fazer uma análise aqui do ponto de vista empresarial sobre o que aconteceu. O Donald Trump e o Larry Ellison tiveram uma vitória muito grande sobre a Netflix e eles conseguiram comprar a Paramount e a Warner. Foi uma disputa muito grande e deu certo. A direita conseguiu comprar e agora a narrativa da esquerda está saindo da mão da esquerda porque só deu prejuízo lá na Walt Disney, por exemplo. Só deu prejuízo. Enfim, vamos avaliar aqui. Nós fizemos um texto aqui, vou ler o texto. Está no vídeo curto, eu te convido, vem para o vídeo longo, sempre no YouTube, para você acompanhar aqui nossa linha de raciocínio. Vamos lá. Este é um movimento tectônico no tabuleiro da geopolítica cultural e na sua implicação direta no valuation de produções e na formação de capital humano. Viu? Conecta com os negócios. Esqueça o entretenimento, estamos falando de arquitetura de domínio. A retomada do silício cultural. O fato bruto é, Larry Ellison e o seu filho David Ellison da Skydance, o Larry Ellison é da Oracle, eles não compraram apenas a Paramount e a Warner Bros. Discovery, por cifras que ultrapassaram 119 bilhões de dólares. Eles executaram uma OPA, que é uma oferta pública de aquisição de soberania. Enquanto o empresário médio está preocupado, né, com o varejo local, o G7 está em guerra pelo controle do imaginário coletivo. A vitória sobre a Netflix na disputa pela Warner não foi uma transação comercial comum, foi a extração de ativos críticos como Harry Potter, a DC Comics, a HBO e a CNN das mãos da esquerda woke para o controle de um aliado estratégico de Donald Trump. O entretenimento é o soft power que precede o canhão. Olha aí. A erosão do capital intelectual e o WACC cultural. Para o empresário de alto nível, o wokeísmo não é uma pauta moral, é uma doença sistêmica de eficiência. A análise que nós fizemos aqui expõe como a Netflix e a Disney sangraram bilhões, por exemplo, 170 milhões de prejuízos só na Branca de Neve. 170 milhões de dólares de prejuízo. Por quê? Porque eles priorizaram a cultura woke ao invés do EBITDA. O impacto no Brasil. Doutrinação como custo de oportunidade. Ao expor crianças e a agendas ideológicas precoces, como mencionamos aqui, né, que é o caso das histórias infantis da Netflix aí, cria-se uma geração de consumidores e futuros colaboradores com baixa resiliência e foco distorcido.
Para um empresário, isso significa que o custo de treinamento e a incapacidade de foco das próximas gerações serão exponencialmente mais caros. Destruição de equity. Produções que não visam o lucro, mas o pedágio ideológico, destroem o valor das franquias. O investidor inteligente vê isso como um tail risk, ou risco de cauda, como nós falamos aqui. Você investe em um ativo que pode ser cancelado ou rejeitado pelo mercado por excesso de agenda. Um, um exemplo clássico disso é o 007. Eu sempre gostei muito dos filmes do 007, mas os últimos ficaram assim insuportáveis. A tese da soberania, do ticket de cassino, que é o real, à empresa soberana. A mudança no comando da CBS, da CNN e da HBO para o bilionário de direita, que é o Larry Ellison, sinaliza o fim da era da colônia digital passiva. Arbitragem jurisdicional do conteúdo. Se a produção cultural no Brasil continuar atrelada a subsídios estatais e agendas identitárias, o empresário soberano deve internacionalizar o seu consumo e investimento. Porque é isso, a Rede Globo só faz propaganda desse tipo. Inteligência artificial e a substituição do ativismo. A nova gestão da Warner e da Paramount focará em blockbusters comerciais. Na prática, isso significa usar a inteligência artificial para otimizar o que o público realmente quer consumir, eliminando o custo variável de roteiristas ativistas que sequestram produções para sinalização de virtude. É isso aí. Qual que é a sentença aqui do Malvadão? O futuro das produções e o legado. O que nós descrevemos aqui é uma remonetização da realidade. Produções high ticket. O foco volta para a bilheteria. Se não gerar lucro, não é arte, é propaganda. Empresários devem observar esse movimento. O mercado está saturado de lacração e faminto por efeito Lindy, conteúdos que sobrevivem ao tempo, como os clássicos, que a gente assiste aqui em casa, por exemplo. Aqui a gente só vê cinema clássico, aqui a gente não vê nada desses filmes modernos aí, porque não dá para assistir, são intragáveis. Primeiro, são superficiais, são filmes feitos dentro de um galpão com um baixíssimo investimento em fotografia, em experiências. Então, eu gosto mesmo, são dos filmes antigos. E a gente, os clássicos, não tem essa história de cultura woke. Eu cresci, cara, assistindo o MacGyver, o Rambo, eu cresci assistindo o Chuck Norris, o Super Máquina. Pô, as mulheres tinham as. Como é que chamava lá? As panteras. Pô, as panteras, era incrível as panteras. Tinha o Chips, tinha a Mulher Maravilha, era incrível. E hoje em dia, só porcaria. Vamos lá. Proteção patrimonial familiar. O empresário que fatura acima de R$ 1 milhão por mês não pode terceirizar a educação dos herdeiros para um algoritmo woke. Qual é a sentença? A sentença é clara. Ou você assume a custódia da cultura dos seus filhos, você controla o que os seus filhos consomem, ou estará financiando a destruição do próprio legado através de herdeiros disfuncionais. Você viu que o Elon Musk só entrou na briga aí depois que ele se tocou o que aconteceu com o filho dele lá. Então, é difícil, deve ser bem difícil ter uma virada de chave muito grande, não consigo imaginar, né? Para os pais, até para a própria pessoa, deve ser difícil, não deve ser fácil essa escolha. Conclusão. A compra da Warner e da Paramount pelos Edison é o edge contra a decadência ocidental. É a prova de que o capital, quando soberano, volta a buscar a eficiência e a biologia em detrimento da ideologia. Se você não está ajustando o seu portfólio cultural e o da sua empresa para uma nova realpolitik, você está apenas esperando o confisco mental. Cuidado com cultura, cuidado com a cultura da sua empresa. Eu fiz uma pesquisa aqui, deu um resultado bem interessante. Eu perguntei qual eram os maiores gargalos na empresa. Vou fazer um vídeo especial sobre isso. Perguntei sobre cultura, processos e pessoas e tecnologia. É assustador que mais de 60% das pessoas responderam que o problema está em pessoas e processos. Então, e todo mundo gritando, IA, IA, IA. IA não vai resolver o problema de uma empresa que não tem um processo e uma cultura e as pessoas bem alinhadas, cada um trabalha de um jeito, cada um faz de uma forma.
Eu vou fazer um vídeo para falar sobre isso. Mas enfim, esta é a visão da educação. A educação, o problema está na base, desde criança eles estão contaminando a mente das crianças com essa cultura woke. E agora a direita está batendo forte nisso. Donald Trump não queria de jeito nenhum que a Netflix comprasse essas empresas e deu certo, comprou o dono da Oracle. E vamos esperar qual é o reflexo disso para os próximos anos. O que você pensa sobre isso? Você tem uma arquitetura de negócios que protege o seu negócio, sua empresa está bem montada, sua cultura está bem alinhada para que você tenha esse lado forte de cultura na sua empresa? 95% dos projetos de inteligência artificial que falharam, segundo o MIT, falharam por falta de uma arquitetura de negócios bem construída. Então, se você precisa, entre em contato conosco. Eu farei uma aula agora no dia 19 sobre internacionalização de empresas. Se você deseja abrir uma empresa nos Estados Unidos, acompanhe dia 19. O link está na descrição do canal. Valeu, malvadões. Ótimo dia, bons negócios para vocês.